Isso aí. Tudo bem, Ana Veiga? Tudo bom? Tudo bom. As duas Anas sempre marcando. Tudo bem? Amanda, você está aí? Cadê? Eu estou. Então, a Ana Orsi está aí, viu que mandou para você aquela delícia de geleia que você não comeu ainda, mas está aqui, né? Eu vi. Obrigada, Ana. Imagina, Não, espero não que você vejo a hora goste. de comer. E mandei uma semente. Com certeza. Também. Vamos ver se o Brunão encara a Ai, semente de uvaia, hein? Lindas. maravilhoso. Boa noite, Sueli, Boa bem-vinda. noite, tudo bem? Bom, gente, boa noite oficial agora. Boa noite. Mafê, vamos, já tá gravando a Mafê. Então, vamos dar início à nossa sessão de hoje da cultura orgânica. A cultura orgânica tem, primeiro de tudo, a cultura orgânica pertence, é uma iniciativa dentro de um grupo grande, maior, chamado Trabalho 60+, que é um grupo voltado para o protagonismo sênior, atividade sênior, protagonismo, um grupo que nos ajuda a desenvolver uma vida rica e produtiva nos anos já outonais da vida, que são, com certeza, para quem já chegou neles, os melhores. Mas isso vocês vão ter que descobrir passo a passo. E, enfim. Tem alguém com o microfone aberto, que está vazando um pouco, então, pedir a todos que... Então, Norma com o nome de Sérgio, bonito. Então, está fechado o seu microfone, não? É meu chefe, já resolve. Bem-vinda. Norma, você não está em São Paulo com esse frio todo? Está em Gonçalves lá, delicioso. Não, eu estou em Gonçalves. Ah, bom. Então, Bom vê-lo, gente, bom e vai vê-lo. cozinhar para a gente amanhã lá as comidas do Rocha Não, é Hashanah. sexta-feira, né? Sexta-feira, desculpa. Hoje é segunda ainda. Estou com pressa. Estou com pressa Eu de falo dizer. seco. Mas vamos lá, gente. Viu? Então, então nós somos uma célula desse grupo Trabalho 60+, né? E estamos voltados para uma ideia de ampliação da consciência, de uma cultura mais humana, mais orgânica, menos mecanicista, menos artificial, e mais voltada assim, para a recuperação do planeta, em todos os sentidos. A gente dá uma ênfase para a alimentação orgânica, porém, não é só isso, a gente tem trazido pessoas aqui de alto gabarito em diversas áreas que a gente pode considerar que estão colaborando com o resgate, a regeneração e a sustentabilidade do nosso planeta. E é com movimentos desse tipo, que existem inúmeros, que nós vamos cumprir com esse papel aqui nesse planeta, sem dúvida nenhuma, né? Então, fazendo a nossa parte, eu gostaria de pedir a vocês, quem puder,
de colocar o seu telefone, e-mail no nosso chat, que é um pedido da coordenação do nosso grupo para acompanhar a frequência das iniciativas e poder ter uma comunicação com todos também. Então, quem puder, agradecemos aí essas informações no nosso chat. Bom, vamos então, como a gente sempre faz, apresentar uma figura de grande qualidade nesse cenário da cultura orgânica, que engloba, como eu falei, tudo que contribua para arte e cultura verdadeiros, né? Para a expressão da alma, para a força da natureza e tudo mais. Então, nós temos aqui no nosso querido Celso Cardoso, multiversátil, de apresentar trabalhos maravilhosos em diversas qualidades. Eu tenho até um pouco, né, dificuldade de relacionar tudo de bom que ele faz e tudo de bom que eu já vi ele fazer pessoalmente, né? Aqui nós temos também a presença da Carla Lima. Dá um tchauzinho, Carla. Isso. A Carla Lima já se comprometeu também, uma nutricionista voltada para a consciência humana também, sem preconceitos, nem conceitos dogmáticos, né, Carla? Então, uma nutrição boa para cada um é a sua própria nutrição, né? Então, vamos ter esse encontro com ela. E entre esses dois encontros, nós vamos ter um encontro maravilhoso. Eu acho que eu vou te passar a palavra agora, Ana, no começo, que é importante que você apresente um pouco a nossa próxima convidada, do dia 28, né? A Carla vai vir no dia... Agora eu não sei, mas deixa aí. Apresente a nossa convidada do próximo dia 28, porque ela também tem algo a falar, né? A divulgar sobre ela. Então, se você puder dar uma apresentação rápida, antes da gente começar com o Celso, eu agradeço. Está fechado o microfone. Então, o nome dela é Heloísa Pimentel, é uma médica homeopata. Ela trabalha muito com fitoterapia, com florais, e ela também é seguidora de uma abadesa do século XI chamada Hildegard von Bingen, que foi assim uma pessoa iluminada. Ela, imagina, no século XI, ela era versada em várias artes, escrevia, pintava, compunha músicas, e ela foi uma precursora da medicina fitoterápica. Imaginem que no século XI ela viveu até 81 anos. E ela era uma pessoa muito influente, conseguiu fazer 2 mosteiros exclusivamente para mulheres, porque antes eles eram mistos. Ela tinha muita influência, era uma mulher assim muito respeitada, e ela tinha visões. Se vocês quiserem, tem até um filme falando sobre a vida dela, chamado Vision. Enfim. Põe no chat depois o nome do filme, Ana. Tá bom, põe sim. E agora, no dia 17, comemora-se o dia de Hildegard. E a Heloísa pediu até para divulgar. Eu vou colocar no nosso grupo de orgânicos o convite para que vocês possam acompanhar. E para quem não conhece, vale a pena conhecer essa figura assim ímpar que foi a
Hildegard von Bingen. Então, a Heloísa vai estar, então, aqui daqui a 15 dias, ela vai ser nossa convidada, ela vai falar um pouco sobre o trabalho que ela realiza numa medicina holística e a aplicação também dos óleos essenciais e a fitoterapia. Então, esse vai ser o tema da próxima reunião. Tá? Então, agora a palavra está com o Celso, né, Celso? Agora a palavra está com o Celso. Então, vamos deixar por conta dele, né? Dizer como é que nasceu esse sensível grafista dentro dele e o que é isso e o que é tudo mais. Vamos lá, Celso. Tudo seu aqui, todos os nossos ouvidos. Obrigado. Isso é um termo que você criou, Sérgio. Eu estava usando até então sensibilografia, né? Mas você criou sensibilografista. E aí, inclusive, alguns amigos que eu mandei a divulgação desse encontro ficaram bem curiosos assim, com o que é, né? Sensibilografista. Que eu confesso que gostei também. Eu vou investir nesse termo aí. Enfim, agradeço aí o convite e fiquei pensando assim, o que falar, né? É sempre estranho falar de si. E eu gosto mais, assim, por exemplo, de conduzir minhas aulas de fotografia com perguntas do que falando, né, do tema em si ou da coisa, né? E eu gosto mais desse bate-papo e aí, enfim, daqui a pouco a gente pode abrir para vocês perguntarem, né? Eu acho que assim a gente vai decorrendo uma conversa mais gostosa também. Mas, enfim, fiquei pensando... Se eu conseguir pôr um pouquinho mais alto, acho que seria bom. Estão me ouvindo? Então, e aí fiquei pensando o que falar, né? Dentro dessa linha que o próprio grupo de cultura, né, 60+ trata, né, que é essa preocupação com uma coisa orgânica, né, tanto na alimentação quanto numa vida mais sustentável, etc. A minha trajetória, eu acho que vai de encontro a isso, aos poucos, né, foi se transformando, porque eu trabalhava em empresas e me formei em artes gráficas, né, exerci em alguns lugares a questão do design gráfico e tal, mas com o tempo, cada vez mais eu senti um desejo e uma necessidade mesmo de estudar e de viver um outro tipo de situação que me embreou primeiramente para a procura da permacultura, né? E aí foi criando um caminho de pesquisa, de estudo e de trabalho, né? Que vai desembocando em outros lugares, né? E vai acrescentando com o que eu já sou e com o que eu já fazia, né? Vamos dizer assim. E hoje eu vejo uma mistura mesmo de um monte de coisas que eu já fiz, né? Eu tenho até dificuldade de falar, porque eu tenho um currículo que eu considero torto, né? Um currículo que eu fui fazendo uma coisa, fui fazendo outra, saio de um trabalho e... Tem áudio entrando aí. Só que, assim, com o passar do tempo, você vê que vai acrescentando, na verdade, né? Você não descarta nada, né? E, enfim... Aí, por falar do tema arte e educação, né, o Sérgio me apresentou como artista, artesão, fotógrafo, etc. A arte eu sempre tive interesse, sempre fui ligado desde o século passado, né, desde sempre, né, porque desde menino tem a questão do desenho. E aí, em alguns momentos, né, teve alguns marcos nessa trajetória. Um deles é em 97, eu fiz um curso de fotografia e foi aí que eu comecei a fotografar bastante, né? E até hoje eu realizo de alguma forma algum trabalho vinculado à fotografia. Hoje eu fotografo bem pouco, bem menos, mas eu gosto mais da aula da fotografia
fotografia, por exemplo, mas também esse ano não estou dando aula. Mas a fotografia também me transformou desde 1997. Então, tenho essa ligação com a fotografia, com a imagem, desde então. A educação também foi a convite de amigos que eu comecei a dar aula, porque não me via, né, a princípio, dentro de sala de aula ou dando aula. E aí fiquei bastante inseguro no começo, né? Mas foi ótimo, porque eu fui aprendendo a dar aula e ser professor e descobri que eu sou bom professor também, enfim. Isso foi nos anos 2000 já, né? Através de projetos de fotografia. Eu também fiquei bons anos, assim, décadas, assim, com um grupo de amigos trabalhando com oficinas de fotografia. Depois veio o vídeo, né? Que eu fiz curso de cinema e vídeo, mas sempre com um olhar para a fotografia, para a imagem. E sempre com um olhar, o meu trabalho cada vez mais foi se afirmando na questão da sensibilidade, né? De sensibilização do olhar, de desenvolvimento do olhar, do que na parte técnica, que essas áreas também exigem, né? A fotografia e o vídeo exigem parte técnica, que é grande, assim, né? Mas o meu trabalho sempre foi caminhando mais pelo olhar artístico. A Suzana está... E aí foi caminhando nesse inteirinho, assim, trabalhando em algumas empresas pequenas, dando aula sempre, desde os anos 2000. Aí teve um outro marco, né? Em 2012 eu saí, eu trabalhei no Senai como professor de fotografia. Aí eu saí do Senai em 2012, 2013 eu fui fazer o curso de permacultura, que eu já estava pesquisando. E aí o curso me deu uma abertura, assim, uma luz, assim, de que eu precisava estudar cada vez mais, assim, sobre o tema. E, na verdade, são muitos temas que a permacultura abrange, né? Então, só instigou eu ir atrás disso. E foi assim que eu na época, pesquisava muito na internet, os institutos de permacultura. E foi assim que eu conheci a Humanaterra, né? A Humanaterra eu conheci em 2014, logo em seguida aí do curso. Fui fazer uma vivência e aí não larguei mais da Humanaterra, né? Fiz uma proposta lá de parceria, né? Fiquei uns 3 anos fotografando e estudando, né? Participando de todos os cursos da Humanaterra. E aprendi muito, fiz muitos amigos, né? Então, eu até comentei há pouco tempo que minha trajetória é antes e depois da Humanaterra, né? Porque é muito marcante também. Eu aprendi muito e fiz muitos amigos. Hoje, meu rol de amigos que eu tenho hoje, muitos são do período que eu conheci, muita gente na Humanaterra. Morei, né, alguns meses no sítio também, cuidando lá. E também tive a oportunidade de trabalhar durante as vivências, né? Tanto no acampamento, com criança, com adulto. E eu orientava uma oficina de arte com elementos da natureza. Muito legal, assim. Teve também um sucesso, foi bacana, foi muito bom para mim. Enfim, são essas experiências que foram acrescentando, vai acrescentando, né? Até 2016, tal, que aí eu fiquei fui diminuindo o contato, né, com a Humanaterra, pelo menos no trabalho em si, né, ficando bastante lá, né, mas eu vou caminhando em outros lugares, mas sempre com algum trampo, com essa preocupação ambiental, né. Acabei conhecendo uma figura aqui na região do ABC, que eu estou em Mauá, onde eu nasci, em 2016, 17. Aí, em 17, ela me convidou para participar de um grupo de estudos de antroposofia, que eram todos pais e professores da Waldorf, da escola Waldorf. Eles já sabiam de antroposofia muito mais que eu era o iniciante do grupo, né? E no dia, a Mariana, né, que me fez o convite, ela ofereceu que no mesmo dia eu pudesse fazer uma horta, porque ela tinha interesse de realizar uma horta ao lado da casa dela.
Então, uniu uma questão de trabalho e desse deslumbre, foi uma experiência incrível. Estou relatando porque foi muito bacana também esse ano, foi 2017. A gente criou uma horta do zero, assim, do espaço que estava com mato, né? Estava desocupado no espaço. E foi um movimento muito bonito, muito interessante. A gente tentou fazer fizemos mutirões, né? Tentou envolver a comunidade, que era a ideia de ter uma horta comunitária. Só que quem ficou mesmo assim encabeçando, isso a gente fez uma análise mais para o final do ano, foram nós três, eu, a Mariana e a Letícia, e nós três somos não só da antroposofia, como artistas, né? São 3 artistas. Então foi muito interessante a gente perceber isso, que quem ficou mesmo assim eram 3 artistas. E o que eu realizei na horta, assim, porque eu também era uma experiência primeira que eu tive, assim, de eu estar cuidando, né, sozinho praticamente, assim, né, da horta. Não é uma experiência que eu tenho, assim, de vida, saber quais plantas, como funciona tudo. Então foi um aprendizado mesmo, né. E isso foi muito interessante. E aí, então, o arte tem um registro fotográfico. E dessa horta, chama Horta Bem Viver, tem lá algumas fotos, dá para ter uma ideia do que eu estou falando. Porque chegou em outubro, a gente preparou o espaço para receber umas pessoas e falar de arte, foi fim de semana. E eu fiz um trabalho assim, visual muito legal na horta. Assim. Então, ficou uma questão artística. Isso tudo vem, assim, estou relatando porque hoje, né, refletindo todas essas trajetórias, eu impregno em todos esses trabalhos, né, que eu realizo a questão do olhar, né, a questão da sensibilidade, né, por isso do sensibiografia, né. Isso eu tive sempre comigo, é por intuição, né, uma certa intuição. O trabalho de fotografia sempre foi intuitivo para mim. Eu já tenho isso no olhar, já caminhava, né? E hoje, assim, só que eu consigo racionalizar um pouco mais isso e me identificar, por exemplo, com a questão da antroposofia, né? A antroposofia tem uma questão que fala da observação, né? E quando eu comecei a ver isso no curso de antroposofia, eu falo, putz, eu já tenho isso, eu já faço um trabalho de observação junto à fotografia. E provocava também essa questão com os meus alunos, assim, né? O primeiro item é a observação, e uma observação detalhada, atenta, né? E que resulta num olhar em questões subjetivas, não é um olhar, não é uma coisa pragmática. É difícil de descrever, então você tem que exercitar um olhar que vai além, né? Além do mero da fotografia, no caso da fotografia, por exemplo, além da imagem, né? A gente vê uma imagem, vê o que ela está transmitindo, né? Em termos subjetivos e tal. E o meu trabalho sempre caminhou por aí. Então, aí teve esse trabalho visual da horta em 2017. 2018, eu dei uma aula na Waldorf também, tive uma experiência dentro da escola Waldorf. Eu trabalhei com entalhe em madeira, que é uma coisa que eu gosto de mexer também, com alguns objetos pequenos em madeira, enfim. Fiz algumas coisas lá na Manaterra também em madeira que chamam muita atenção, o pessoal sempre fala até hoje lá. Em 2018, né? Em 2019, aí eu fui parar no Sítio das Fontes, perto de Campinas, que é onde tem o curso de pedagogia Waldorf, antroposofia e pedagogia Waldorf. E eu literalmente me joguei lá, assim, eu ofereci meu trabalho, que eles estavam precisando no verão de pessoas para trabalhar na roça mesmo, para cuidar do sítio. E acabei ficando, inicialmente eu ia ficar poucos meses por conta de outros trabalhos, e acabei ficando 13 meses, assim, mas foi 2019 inteiro, trabalhando, morando e estudando, né? E
foi maravilhoso. É maravilhoso, é muito lindo lá o sítio, enfim, e o trabalho que se realiza lá, bem puxado, né? Tem muito trampo, mas foi também uma grande experiência, porque eu já tinha um pouquinho, né, da questão da horta, e aí me jogaram na horta lá, eu fiquei quase o ano inteiro cuidando da horta, e foi, enfim, maravilhoso. E aí esse ano eu estou aqui, né, pandemia, aproveitando para rever tudo isso, rever os arquivos, né, e estou realizando um trabalho que faz tempo que eu estava para fazer, que é de fotografia, e aí eu lembro um pouco do Sérgio em um aspecto que eu já vou dizer. É um trabalho de escaneamento, né, e de arquivo das imagens de família, da minha família. São fotos antigas, tem fotos de 80 anos, 100 anos atrás, talvez, tem fotos bastante antigas. E até os anos 2000, né? Depois dos anos 2000 já tem as fotos digitais, eu já não tenho tanto controle, né? Vamos dizer assim. Mas as fotos antigas eu tenho digitalizado, é bastante, o material é grande, minha família é grande. E também é um trabalho que eu fiquei protelando para fazer, porque eu sabia que ia entrar num dos lugares assim, internos, né? Mexe com a gente internamente, que é a origem, né? A questão da origem, né? Que o Sérgio fala. Mas tem sido muito bom, estou bem interessante esse trabalho. Não terminei, não finalizei, né? E eu gostei de aproveitar essa quarentena para fazer isso, né? E é isso, assim, mas tem um monte de outras coisas que a gente podia falar aqui. Talvez no bate-papo eu me lembre mais e a gente vai conversando. O que vocês acham? Queria abrir um pouco para vocês também. Celso, Oi. Primeiro quero pedir a você o favor de postar lá no nosso grupo da Cultura Orgânica, do Trabalho 60+, alguns trabalhos seus, para que a gente possa conhecer, que você tenha vontade de mostrar para a gente, né? E aí, observando a tua trajetória, a gente pode ver que no dia que você decidiu fazer um curso de permacultura, parece que mudou a sua vida essa escolha. É verdade isso? Sim, acho que caminha nesse lugar, sim, com certeza. Era algo que estava me incomodando, assim, aí eu fui pesquisando. E eu lembro que eu comentei, né, comecei a adicionar bastante amigos na época no Facebook e comentei com alguns amigos que eu estava com essa necessidade, vontade de fazer, eu tinha visto algum curso de permacultura, mas não sabia onde fazer, qual e tal. E aí uma das minhas amigas falou, fala com o Ricardo, que foi o Ricardo que esteve aqui com a gente, o Ricardo Bortolato, que eu não conhecia, e aí eu conectei com ele no Facebook, foi bem interessante, assim. Porque aí ele foi um dos primeiros a aparecer aqui no nosso grupo, a conversar com a gente, o Ricardo Bortolato, né? Alguns então, devem lembrar. Eu entrei em Aliás, contato... a Ana até fez uma parceria com ele. Né? Eu entrei em contato com ele antes desse curso, assim, foi muito interessante, perguntando, eu estou interessado, tal, o que ele indicava de curso, e ele respondeu de uma maneira assim, não de curso para o curso, sabe, assim, tipo, eu tinha que trilhar o meu caminho, assim, foi interessante, assim, né, não foi uma resposta que eu queria ouvir, talvez, né, mas depois eu cruzei com ele no Noma na Terra, foi ótimo, aí você percebe o porquê, né? Porque é exatamente isso, a gente tem que criar, tem que decidir o caminho e indo. E eu acabei escolhendo um curso em Santa Catarina, num espaço chamado Nova Oikos, que foi o primeiro PDC deles. Era um espaço que estava começando, de uma menina jovem lá tal, e foi ótimo. Eu queria sair um pouco de São Paulo, ver uma outra referência, e foi ótimo o curso, assim.
E aí o curso só me trouxe isso, de putz, sair do curso, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, tem que estudar mais, né? Sobre todos os assuntos, assim, E como que é, Celso, essa sensação assim de repente você escolhe fazer um curso, aí você é convidado para participar do grupo, aí acaba fazendo mais cursos, aí segue um caminho e de repente é convidado para fazer uma horta. Então o nosso fotógrafo virou permacultor assim do nada, né? Que foi isso? Que sensação foi essa? E como que se deu essa horta aí, né? E até que ponto você mesmo que tocou essa obra praticamente sozinho? No começo, eu sempre, muitos dos meus trabalhos, eles aconteceram a convite, né, de amigos, né? E no começo eu sempre tenho uma resistência, eu acho que o Sérgio sabe disso. Uma resistência para saber o que é, como fazer, ou uma insegurança, né, justamente por desafios, é um desafio novo e tal, né? Mas é interessante quando a gente se abre mesmo, né? E hoje eu vejo isso cada vez mais, de como assim, do que a primeira coisa ser a recusa, né? E foi assim, né? No caso da Mariana, eu a conheci, ela me deu uma aula sobre história da arte e logo eu me identifiquei com ela, porque do jeito dela, né? E a abordagem que ela deu na aula de arte. E aí logo a gente pegou amizade, ficamos amigos e eu frequentei a casa dela. E aí ela viu assim, meus trabalhos, algumas coisas, viu o meu jeito. Ela é muito sagaz também, assim, viu o meu potencial e ela fez o convite, né? E aí eu fui aceitando, porque na época também eu estava sem trampo, tinha pouco trampo, estava só com as aulas. E logo em seguida eu vi que foi ótimo aceitar o convite por causa disso, assim, o desafio. E esse desafio, como eu lembro, assim, nos primeiros encontros que a gente teve lá no Tirão, que tinha algumas pessoas, vizinhos e o pessoal envolvido, a primeira coisa que eu relato é isso, assim, eu falei, eu não sei nada, a gente vai tentar ver tudo junto, aprender junto. Só que eu indiquei, assim, como professor de fotografia, vamos observar o que tem aqui, que é o que a permacultura dispõe como princípio. Primeiro, ver os recursos que está no lugar, qualquer lugar que seja, né? Qualquer estágio que esteja, né? Pode ser isso na cidade, no urbano ou no rural, a gente fazer a análise do que já existe, né? E essa análise é uma observação, mesmo eu não sabendo, né, o que eu estou observando, o que vou fazer exatamente, e tal, isso já vai dando indícios, né? Então é isso, tá aberto para essas questões. Isso eu já tinha no meu trabalho de fotografia, né? E aí a gente vai indo, vai construindo. Mas lá eu encontrei uma das pessoas bem interessantes, que é um dos vizinhos, ele cara da roça, assim, super disposto, né? E ele ajudou bastante, né, também, assim. Ele era um tratorzinho, né? Ele chegava às 6, a gente marcava o encontro às 9, mas ele chegava às 6, 7 da manhã, já fazia tudo antes. Mas, então, essas parcerias já foram construindo, né? Mas para mim foi maravilhoso, assim, aprender com os erros, né? Fui plantando algumas hortaliças que não foram para frente. O jacu é um pássaro que rolava muito lá e a gente teve muito problema, muita perda. E foi tudo aprendizado. A gente lidou com isso super, né? Então tá, vamos fazer tal coisa, vamos fazendo. E em outubro teve inclusive o Pedro Coelho também foi lá, eu convidei ele foi ver a horta nesse momento, que ficou visualmente muito interessante. Ela virou uma atração, assim, para as pessoas, foi bem legal. Enfim, foi uma experiência que eu gosto muito. E outra, só fechando essa experiência, uma questão legal também que aconteceu, no fim do ano, a Mariana mudou para Campinas e ela falou, Celso, agora a horta vai ficar aí, ou você
continua o cuidado, hoje a gente abandona. A gente abandonou a horta, porque era um terreno ao lado da casa dela. E isso foi muito interessante, porque a gente viu isso, a coisa do desapego, assim. Então foi de boa a gente também desapegar por um lado, assim. E interessante ver como a natureza, porque é perto, do lado da casa dela, e acima tinha uma pequena floresta, né? Uma matinha, assim, um outro terreno. E como a mata, os próprios vegetação foi tomando conta. Então isso eu fui depois em janeiro, em fevereiro e tal, uns meses depois, até fui colher umas coisas que eu tinha plantado, raízes que estavam lá ainda. E esse processo também foi interessante, de abandonar o espaço e como o próprio meio ambiente se regenerou, assim, sabe? Se montou ali. Foi tudo muito interessante esse processo aí. Pois é, né? Você falou algumas coisas Não bem sei se eu interessantes aí. Você falou umas não coisas sei se bem eu te interessantes. respondi, mas falei mais, né? Respondeu sim, até foi além, né? Falou algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, eu queria marcar, a gente estava conversando sobre, antes do pessoal começar a chegar, a gente ficava conversando sobre pontualidade, né? Que, aliás, a gente pode até agradecer a pontualidade desse grupo, que foi muito bacana, que chegou na hora, começou todo mundo a entrar, mas a gente estava conversando sobre a pontualidade do brasileiro, e aí é interessante essa coisa da pontualidade do permacultor, né? Que marca às 9 e chega às 6, para trabalhar um pouquinho antes da hora, né? Então, eu gosto de notar essas coisas, sabe? Porque esse nome permacultura parece que é uma brincadeira, mas esse nome permacultura ela traz uma essência muito profunda, né? Então, eu queria pedir para você, considerando que a gente tem aqui uma professora sênior, laureada da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, que formou e muitos artistas, alguns queridos conhecidos nossos, como você trabalhou com André Assuda, por exemplo, foi aluno, foi orientando dela, o André Assuda, você trabalhou com ele em Santo André, certo? Aliás, foi através dele que você chegou no Bortolato, não foi? Através do André? Então, o Yasuda, né? Que bom que você lembrou disso. Assim, quando eu estava pesquisando os institutos de permacultura e acabei achando a Humanaterra, o site da Humanaterra tinha uma fotinha pequena com a cara do Yasuda. Eu fiquei assim, falei, nossa. E o Yasuda tinha trabalhado com ele uns anos antes na ENIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística aqui de Santo André. Eu trabalhei nessa escola de 2009 a 2012. E aí, mais ou menos. E aí eu conheci a Humanaterra um pouquinho depois. E aí eu fui uma surpresa, assim, uma alegre surpresa. Falar, putz, ele conhece lá, tal, né? Ter alguém conhecido junto. Agora, se me deixa, pegando a deixa aí da sua palavra, Sérgio, falar um pouquinho da EMIA. Esse trabalho na EMIA também é um trabalho muito interessante que eu fiz, que eu realizei a convite, né, de uns amigos da Prefeitura de Santo André, e foi um trabalho muito bonito, da qual o André era um deles. Eram 13 educadores, se não me engano, artistas e educadores, e a gente era muito parceiro, criou um grupo muito bonito, muito legal, assim, de trabalhar as artes todas, orientando desde crianças até adultos e terceira idade, tinham todos lá, né? Vários grupos, né? E eu dava aula na época de fotografia. E depois de uns anos trabalhando, dando uma oficina de fotografia lá, o coordenador me fez aceitar também orientar crianças. E aí foi a primeira vez que eu orientei crianças, que eu fiquei de cabelo em pé, assim, perdi os cabelos, foi bem louco. Porque eu não tinha experiência, né? Então, o primeiro ano com criança lá na India foi bem difícil para mim. Mas aí no segundo ano eu falei, tá, é assim. Aí eu percebi que é a coisa da brincadeira, né? Porque para mim é uma dificuldade alguém
pessoas que me conhecem aí sabem que tem uma trava, assim, nessa questão de se soltar para criança interior e tudo e tal. Mas depois de um ano eu percebi isso lá, falei, putz, você tem que brincar mais e tal, aí eu acertei mais e também agradeço muito esse convite e a trajetória da Embia, que foi maravilhosa, assim. E essas parcerias, né? A gente sempre trabalha com parcerias, né, Sérgio? Isso que é o rico, né? A Humana Terra foi bastante isso, cada vez mais a importância disso, né? Isso que eu estou querendo marcar um pouco para nós, né? Eu acredito aqui que tem várias pessoas que são amigas suas, né, que eu não conheço, primeira vez, né, e que estão aqui abrilhantando o nosso encontro. Então, como que o destino vai se formando na medida que nós nos entregamos ao nosso encanto, a beleza que nós estamos procurando, né? Quando a gente ouve o chamado das coisas, como que o destino, a sincronicidade, os anjos, o que mais você quiser chamar, vão nos aproximando, abrindo os caminhos. Ou seja, então, a gente pode considerar, né, que... Depois eu vou fazer outra pergunta. Antes disso, eu quero completar aquela que eu ia fazer. Quando eu falei da nossa querida Norma Greenberg, a professora que foi, inclusive, orientadora do André, né, Norma? E do André Assuda, e ele falava muito dela quando ele estava fazendo um trabalho que ele fez lá quando ele morou no Anhangá comigo, e morou na minha casa por alguns meses, desenvolvendo um trabalho que depois foi premiado, e também quando ele começou a desenvolver o mestrado. O que aqui na presença da professora Norma é o seguinte: qual é a relação entre, no seu ver, né, no seu sensível olhar, qual é a relação entre arte e permacultura? Boa pergunta. Se a gente enxergar a permacultura como traz uma série de atividades que, de certa forma, não é novidade, assim, na verdade é um estudo de um resgate, não sei se essa palavra também, que resgate não é tão apropriado, mas é um olhar para as culturas antigas, para várias culturas que já exerciam uma questão da agricultura, da construção orgânica, né? Se a gente vê a permacultura nesse viés dessas atividades como apenas uma questão prática da materialidade, é uma coisa. Agora, a permacultura também abrange, também aborda a questão do sensível, né? A questão subjetiva, de alguma forma, que é a própria atuação, né? Então, uma coisa é materializar, mas e como você materializa, né? Eu acho que esse como passa um pouco também pela arte. É lógico, isso pode estar presente em alguns espaços e outros não, né? Não sei, eu vejo vínculos assim, porque é a maneira, né? A maneira de se fazer as coisas, né? Pelo menos os espaços e os encontros que eu participei, né, que envolvem permacultura, sempre foram coletivo, né, com afeto e com música, né? Então tinha arte presente de alguma forma, né? Então é um movimento artístico, eu acho que deve ser, né? Porque senão fica só no pragmático, eu acho que as coisas vai para um extremo só, não rola. Não sei se eu te respondo assim, mas eu penso que tem que ter arte. É que, na verdade, assim, essas minhas andanças cada vez mais me fez afirmar o artista, né? O artista, né? Então, por exemplo, na horta do ano passado, lá perto de Campinas, eu me deparei com isso. Eu falo, eu não sou agricultor, entendeu? Porque tem gente que é agricultor, que tem esse perfil, que tem esse biotipo, né? E aí me fez afirmar o artista. E isso acaba se impregnando no espaço, né? A questão da transformação do espaço me interessa bastante. A permacultura trabalha com isso, certo? Então pronto, já respondi mais. Assim, a permacultura tem a questão do design, né? Do desenho, né? Então, fazer esse desenho no espaço, organizar visualmente. Então, tem que ter arte aí, né?
E o meu trabalho na horta lá, por exemplo, acabava acontecendo isso, né, intuitivamente. Fala, putz, não era só uma preocupação em produção. Aliás, a produção é uma das consequências, mas a questão visual, né? Bom, eu queria falar mais umas coisas que eu estou vendo nos comentários aqui, se me permite. A Claudinha, minha amiga, que comentou um outro trabalho que a gente realizou lá na Zona Norte de São Paulo, que ela é da Zona Norte. Eu tinha até tempo que eu trabalhei ali. Eu nem lembro como que eu caí naquele lugar. Alguém convidou também e eu acabei convidando o Pedro Coelho para realizar junto uma horta lá, que é no espaço da prefeitura, é um espaço público lá, que tem um espaço bem grande com atendimento social lá na região, no bairro, um espaço de bairro, né? Só que o terreno é grande, onde a gente... E aí a gente viu o terreno e falou, putz, tem um potencial de fazer até agrofloresta, assim, no barranco. Mas já tinha um espaço dedicado à horta que estava desativado e tal, e a gente começou uma ativação. Eu e Pedro Coelho, foi bem interessante também. Por quê? Porque caminhou nesse lugar de sensibilizar as pessoas envolvidas ali, quem frequentava o espaço, os moradores ali, para eles se cuidarem, né, da horta e se apropriarem, né, do cultivo ali. E hoje parece que isso foi num momento lá, tal, nem lembro que uns anos atrás, e depois ficou um pouco, só fez um movimento de iniciar isso, de retomar, né, na verdade. Mas hoje parece que tem um outro rapaz lá, que eu conheci na época, inclusive, que a horta está funcionando lá nesse espaço. É bem legal isso, saber que na URB, né, porque é um bairro bem populoso, está rolando essa horta lá. Isso era um comentário. Eu queria comentar uma outra coisa aqui que a Andréia escreveu, que me lembrou uma questão, mesmo dispor do saber técnico sem o qual é difícil realizar as coisas. Que o meu trabalho sempre foi por esse caminho da intuição, e hoje eu percebo e sei verbalizar isso, que a questão do saber, porque ela coloca saber técnico, saber, né, pelo pensar, né, saber no fazer intuitivamente, né. Então, o meu trabalho sempre caminhou desse lugar de saber e não saber, né, que é isso. Você não sabe aqui em cima, né, você só racionaliza depois que você pratica, depois que você viu as questões ali na frente e tenta resolver. E aí eu sempre fui, sempre não, mas assim, muitos caminhos mais do sentir, né, do coração, né? Então, e que existe uma sabedoria aí, né? Então, hoje eu sei disso, né? Hoje eu sei mensurar um pouco isso, sabe? Existe uma sabedoria que é mais subjetiva. Eu gostei do comentário aqui do André. É isso. Então, bom, a gente vai... tem uma pergunta importante para você, mas eu gostaria agora de pedir a intervenção da nossa querida Norma, que eu gostaria de fazer a mesma pergunta para ela, embora ela venha sendo apresentada para a permacultura há pouco tempo, né? E eu gostaria de perguntar, existe relação entre arte e permacultura, Norma? Você poderia dizer definir o que é permacultura para mim primeiro? Amanda, você pode definir isso? Amanda está aí? Tô. Ô, louco, assim, de surpresa. Sim. Bom, deixa eu definir permacultura falando pouco, né? Mas eu vou tentar, Norma, em sua homenagem. Tá. Quer Obrigada. tentar? Deixa eu ver se o Bruno consegue. Quer? Segue aí. Qualquer coisa eu complemento. O Bruno está aqui, qualquer coisa ele complementa. Então, a permacultura, ela
Bom, para nós ela é uma ciência, embora não conhecida, não reconhecida ainda academicamente, mas para nós permacultores ela é uma ciência que estuda a natureza, as dinâmicas da natureza e a relação dos povos mais originários, assim, mais nativos, né, como indígenas e outros povos mais nativos, a relação deles com a natureza. E a partir desse estudo propõe formas de ocupar relações mais equilibradas que honram a natureza, que respeitam a natureza, e ela tem três bases éticas, né? Que é cuidar da terra, cuidar das pessoas, porque são as pessoas que podem regenerar a terra, e compartilhar os excedentes. Então, a partir desse estudo e dessa inspiração na própria dinâmica da natureza e na relação dos povos que são mais intrínsecos assim a ela, né? Os primeiros permacultores estudiosos começaram a propor uma série de técnicas, não necessariamente propor muitas novidades, mas primeiramente resgatar coisas já muito antigas, como por exemplo a construção com materiais naturais, como formas da gente habitar o planeta de um modo mais equilibrado. E aí ela vai para o campo da construção, ela vai para a área da agricultura, ela vai para a área do manejo de águas e ela vai para a área também das organizações sociais. Então, é com a permacultura também que nasce o movimento das ecovilas, a agrofloresta, a agroecologia, se fortalece a bioconstrução, o manejo ecológico. E não para de crescer as experiências, os experimentos, né, os centros de permacultura ao redor do mundo. Então, ela está o tempo todo também se atualizando, se reinventando por meio das pessoas que se põem a estudar e a praticar, né? Então, ela também está muito relacionada com o ecossistema, com o habitat aonde ela está sendo aplicada, né? Fazer permacultura nos trópicos é totalmente diferente do que fazer permacultura num clima temperado, por exemplo. Aqui em São Lourenço da Serra é uma coisa, aí em São Paulo é outra coisa. Então, ela tem essa relação muito íntima com, não só com o ecossistema, mas com o microclima, né, de cada espaço que você for trabalhar qualquer uma dessas áreas. Ai, acho que eu ia te fazer uma pergunta, isso. Amanda. Fazer uma pergunta. Qual é a relação da permacultura com a forma? Forma? Os padrões da natureza. Não, é que eu não escutei o que ele falou. Então, a permacultura, ela se baseia... Você quer responder? Não, pode falar, mas se inspira Vai, nas... Bruno, aparece aí e fala, Bruno. Aqui, mas ele não responde, entendeu? Vai. Não, fala, ela tem uma boa, né, dicção, ele fica bem, soprando para mim. Ai, deixa eu botar na tomada, gente. Espera aí, só um segundo, senão vai acabar a bateria. Bom, uma das fontes de inspiração da permacultura, não é nem inspiração, é de trabalho mesmo, né? São os padrões naturais. Então, são as formas pelas quais a natureza se manifesta. Então, a gente tem vários padrões que se repetem na natureza, como o crescimento espiralado, como é que era o nome do Fibonacci, aquele código de Fibonacci, aquela proporção áurea de Fibonacci, as curvas, os círculos, então, as ondas. Na natureza não existe linha reta e não existe ângulo de 90 graus. E o permacultor, ele sempre vai tentar reproduzir, em tudo que ele fizer, ele vai sempre tentar reproduzir os padrões naturais, né? Então, os canteiros serão arredondados, as construções, claro que nem sempre é fácil, né? Porque na construção, às vezes, o ângulo reto é muito mais fácil, mas, assim, tem uma intenção de sempre construir, produzir e manifestar ali naquele ambiente algo que esteja o máximo possível integrado
aquele espaço, né? Aquele lugar. Então, repetindo os padrões, seguindo os padrões que já são naturais, e isso gera saúde, isso gera equilíbrio, isso gera bem-estar, porque dá continuidade para a natureza, né? É como se a gente diminuísse ao máximo o artificial, né? Ou o artificialismo, e a gente seguisse ao máximo a natureza mesmo em tudo que a gente precisa fazer, mesmo que for, sei lá, ter que usar um concreto, ter que fazer uma via, tal, mas existem maneiras de respeitar e se harmonizar ao máximo com a natureza. Uma das maneiras é sempre desenhando e criando a partir dos padrões que já são naturais, né? Das formas que já são naturais, já existem no local. Beleza, obrigado, Amanda. Caiu. Fala aí. Tem relação a permacultura com a arte? É arte, não é? Não é relação, é arte. É arte, né? Você sabe que a gente tem umas experiências na vida, assim, uns encontros, que eles são incríveis para que possamos fazer conexões com tudo que nos envolve. Uma vez, há anos atrás, eu estive numa Bienal de Veneza e foi impactante, sabe, para mim, esse momento, né? Era um tempo que ainda a arte não se envolvia tanto com o virtual, mas sim com a materialidade. Ou então haviam as duas possibilidades, não é? Mas faz algum tempo mesmo. E aí eu entrei no pavilhão, lá na Bienal de Veneza, aos pavilhões, não é? Dos países convidados. E eu entrei no pavilhão de Israel e aí o artista convidado, ele apresenta um tanque cheio de peixes e apresenta também, assim que eu lembre, uma vegetação que crescia suspensa. E aí ele contava, e outras coisas assim incríveis, aí ele contava que ele dizia assim, olha, eu pintava, eu tenho uma formação em artes plásticas, e hoje a gente fala artes visuais, que é mais abrangente, e eu, de repente, tive umas experiências, um encontro com o crescer da vida, não só humana, né? Mas dos peixes, das plantas, a observação dos minerais. E eu comecei a ver que isso era arte. Então, o que eu trago aqui, isso é arte. Fazer com que haja uma vegetação de consumo alimentar, né, de alimentos, onde possa, num espaço determinado, ter um desenvolvimento tal que possa oferecer para um número maior de pessoas. Ou então a técnica, a tecnologia, ou sei lá, peixes que, ao invés de estarem numa situação normal de um rio limpo, de um mar limpo, mas que eles crescem bem numa área pequena, mas que há uma oxigenação e tudo. E isso eu fiquei muito impressionada, porque ele trouxe o quê? Ele trouxe todos esses processos que se utilizavam como irrigação, ou seja, transformar a terra num lugar possível de vidas, sabe, em todos os sentidos, não é? E isso fazem anos. E hoje eu vejo assim, para mim não é impactante perceber que, por exemplo, transformar
o meu lixo lá em casa, que eu comecei a fazer isso agora em maio, com a tua informação e da Ana Orsi, transformar isso em numa composteira, gerar. Então, ela é tão natural que ela seja mais rápida, mas também a gente tem ansiedade quando vai criar uma obra, quando vai transformar uma ideia, pegar essa ideia e concretizá-la. A gente também tem essa ansiedade do resultado, né? E isso eu estou vendo assim de uma forma tão natural assim para mim. Eu não estou impactada dizendo, puxa, agora eu estou interessada nisso, porque faz parte. E o André tinha essa postura mesmo, ou seja, agora eu entendo mais, não é? Dessa transformação, quando ele se interessou ele era muito mais voltado à área de desenho e gravura, e num dado momento ele se voltou a essa transformação da terra, não é? Fazer da terra, transformá-la para que ela voltasse a ser a pedra que era, não é? E através dessas queimas, através da modelagem, e ele tinha essa postura mesmo como pesquisador e como mestrando, não é? Foi realmente uma experiência muito positiva. Eu acredito que para ele, para mim também foi. E, enfim, então, pelo que a Amanda colocou agora do que era, eu não sabia que a permacultura tinha essa conceituação tão ampla, né? Pensei que fosse mais restrita. Obrigada pela informação e vejo que tudo forma é arte, não é? E é isso. No jeitinho que você anda, eu quero ver você fazendo o curso do Pitch Web lá na Humana Terra. Você aqui. Porque Eu estou na conhecer o Pitch Web é incrível. Tem alguém aqui que conhece o Pitch Web? Não, nunca ouvi falar. Convida ele para vir aqui. Ou seja, isso aí. Ah, tá. Então, vocês vão conhecer, né? Você, a Silvia Bodei, né? A Ana Maria Orsi, merecem conhecer o Pitch Web e vice-versa. Gente, vamos voltar para o nosso querido convidado. Sérgio, Fala. só uma coisinha. Sérgio, só uma coisa. É muito curioso assim como as coisas se conectam. Nesse desenho que eu me encontrei recentemente, não é? De padrões. Então, ele se refere mesmo a questões da natureza, não tentando reproduzi-la, mas recriando, mas com ritmo, como a Amanda disse, o ritmo da repetição, não é? Deste processo rítmico, repetitivo e de padrões, não é? E os criadores dos entengos se referem a esses padrões e esse processo repetitivo, não é? Que te traz um foco, te traz um espaço meditativo e um prazer muito grande de ver um resultado que te dá uma autoestima positiva. É isso mesmo. As coisas se Aliás, conectam, as coisas se conectam. Exatamente. Aliás... E o meu trabalho, desculpe, eu só para finalizar, Sérgio, e o meu trabalho tridimensional tem a questão do módulo, do múltiplo, e o múltiplo já significa uma multiplicação, ou seja, uma reprodução desse módulo, também uma decomposição deste módulo e uma recomposição em outras possibilidades.
Então, sempre indo além, né? Essa minha querida mestra aquariana, né? Que eu já vou encaminhar uma pergunta para o Celso, mas só dizendo para você que... Tenho companhia, desculpe. Então, eu estou ouvindo aí, olha aí, ó. Oi, Olivia. Nada como neto, né? Fala oi. Fala, Oi, manda um Olivia. beijo. Manda um beijo para todo mundo. Não? Beijo. Não, ela está com vergonha. Então, mas o meu próprio neto, que é um desenhista nato, ele não acreditou nos meus desenhos que ele viu, e a minha família também lá. Ninguém acreditou nos meus desenhos, não, sabe? E tudo isso vem do método Norma Greenberg, né? Então, aproveitem. E nesse sentido, então, que eu falei aquariana, né? Celso, a permacultura, eu tenho duas perguntas ainda, nós temos tempo. Duas perguntas para você. Primeiro, a permacultura é um caminho para a nova era? É um caminho, mas eu acho que não é o único, né? Não perguntei se era o Ou único. isso, ir além, né? Ou ir além, como você acabou de dizer para a Norma, assim, a gente tem que ir além, né? Praticar tudo, os princípios e as ações, né? Ir nas ações, com afeto, né? Com as relações, né? Mas ir além, assim, o que todo esse caminhar vai trazer, porque a gente está numa era do realmente novo, né? Que construir um novo, e se é novo, eu não sei o que é, porque a permacultura está uma oferta que a gente está reconhecendo, muita gente está conhecendo, está caminhando, e outros já sabem mais e tal. Por isso que a gente tem que ir além. Tudo que a gente já conhece, ainda eu acho que é pouco, né? Não é que é pouco, mas se serve disso, mas tem que ir além, para uma coisa nova. O novo que a gente... Isso dá medo, né? Porque é a coisa do novo. E a nossa época de inventar realmente o novo, se fazer uso dessas ferramentas. Né? Então, falando tem a ver com a pergunta da Ana Veiga. Você quer verbalmente a pergunta dele? Então, porque a gente pensa em permacultura, a gente pensa assim, num lugar longe dos grandes centros, né? Pelo menos os que eu já fui, eu fui a um só, né? Então não tenho muita experiência, mas eu não consigo ver assim como é que a gente pode interagir a permacultura nos grandes centros, né? Fazer integrar, né? Fazer algum tipo de permacultura num grande centro, que eu acho que é muito difícil, né? Quer dizer, teria que ter muita criatividade, não sei. Talvez não. Talvez seja mais fácil do que a gente pensa. Eu acho que já está rolando, né, muita coisa. Eu acho que cada vez mais a pandemia também trouxe algumas ações aí, né? Eu estou um pouco distante, que eu fiquei realmente na quarentena, mas eu vejo virtualmente assim muitos grupos agindo. Então, por exemplo, a própria feira, né, que a gente divulgou aí recentemente, eu vejo que está aumentando essas iniciativas. Isso é permacultura, entendeu? É de conectar centros de produção com distribuição. E outra coisa é assim, aproveitar os pequenos espaços. As hortas urbanas, né, Celso? Essa experiência que eu comentei lá na Zona Norte é um espaço de uso comunitário, é um espaço da prefeitura, um portão aberto lá, que tem uma frequência de quem estuda lá e quem frequenta. Isso já é uma oportunidade de ter ações lá, e no caso a horta é uma das ações, mas pode ter reciclagem, pode ter um centro mesmo de interação ali. Eu acho que uma coisa talvez sejam as relações. Então, por exemplo, essa experiência da horta em Ribeirão Pires, que a gente quis que fosse comunitária, tivemos dificuldades, porque as pessoas se
colarem, né? E aparecerem lá, assim, apareceu no começo alguns, mas depois não, entendeu? Por quê, né? A gente ficou com essa questão, a gente nem respondeu essa questão no processo lá. Mas eu vejo, acho que isso aí. Mas também essa dificuldade das relações tem sido trabalhada, eu acredito, porque é o que está pegando no nosso tempo, né? Então, as relações. Tem oportunidade de fazer na cidade, sim, os pequenos. Eu mesmo tenho vontade de às vezes é para, sei lá, né? Fazer alguma coisa. Não. Cultura que você pode fazer na sua casa, você pode se conectar na rede, né? Que tem sido feito aí. Isso é uma questão importante de conectar, né, as pessoas. Porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no bairro, né? Aqui mesmo eu não frequento muito o meu bairro para saber. Existem ações e eu não estou por dentro. Enfim. É verdade. Quer dizer, na medida que cresce a consciência, vão crescendo as ações permaculturais dentro da cidade, às vezes nem obrigatoriamente sejam permaculturais oficialmente, né? Então, como exemplo, né? A Sílvia permaculturais dentro da casa dela, né? Já conheço outros casos de há muito tempo temos casas permaculturais em desenvolvimento. As hortas urbanas estão crescendo. Não sei, Ana Veiga, se você chegou a ver a live da Cláudia Visoni com os outros hortelões urbanos que teve essa semana. Foi muito interessante também, os responsáveis por várias das hortas urbanas fazendo uma live, batendo papo, falando de todas as loucuras que acontecem, o que roubam de muda, o que roubam de planta, o que roubam de tudo, né? Então, tem esses dois lados sempre caminhando juntos, mas na medida que cresce a consciência, aqui no nosso grupo mesmo, e a própria Ana Veiga, ela é uma prova disso, depois que a gente começou a fazer essas reuniões de cultura orgânica, várias pessoas começaram a compostar, a buscar um jeito de compostar, né? A Rose também está bem metida nisso, a Kelly, que não está aqui hoje. Então, tem muita gente fazendo um pouco que seja. A Angélica Bruckner, que esteve aqui com a gente há um tempo atrás, ela postou hoje no nosso grupo curso de jardinagem permacultural para as pessoas que querem transformar o seu jardim num jardim permacultural. Já está havendo, né, pessoas assim muito interessadas nisso. A Angélica Bruckner, ela tem uma vontade assim de transformar, não só de fazer hortas, como ela fez hortas incríveis, inclusive lá na Escola Siddhartha, onde ela fez uma horta fantástica, né? Então, como ela escreveu lá, né, Ana, que pegava composto de 400 refeições diárias da escola, 400 refeições diárias da escola, mais jardins de não sei quantos metros quadrados lá, tudo era compostado lá, né? Então, essa experiência da Angélica, ela sempre fica procurando passar isso. Ela tem uma coisa também de formação de jardineiros, ela forma jardineiros permaculturais, é um dos vieses dela. A consciência, na medida que vai ampliando, como essa pergunta de se a permacultura era um caminho para a nova era, né? Então, é evidente, a permacultura não é o único, mas é um dos principais hoje, porque é o que já está mais entronizado, né? Então, a gente chama esse caminho de um caminho relacionado com a terra, né? A permacultura.
mas existem os caminhos relacionados às emoções, às águas, às terapias, existem os caminhos relacionados ao ar, às comunicações, aos sistemas econômicos, administrativos, de impacto social, de visão de nova era, né? Existem os movimentos artísticos de fogo, né? Do elemento fogo, que eu gosto de chamar, que trazem também as músicas inspiradas, espirituais, de reconexão cósmica e tudo isso, antes de estarem visando simplesmente a materialidade comercial do trabalho deles. Então, nós temos várias linhas que vão sendo desenvolvidas, mas a permacultura, talvez por estar mais relacionada à Terra, é a mais visível e que se amplia bastante, né? E que entra e penetra, então, que seria a minha pergunta final para o Celso, né? Também a gente já vai terminando o tempo, mas vai ter mais tempo para esse ingresso na educação, depois de tudo isso, né? Arte, permacultura, educação e pedagogia Waldorf. É isso, Celso? Sim, a educação, eu me envolvi dando aula de fotografia, né? Que eu comentei há pouco, nos anos 2000 e pouco, a convite de um amigo, que na verdade eu fui substituir ele, né? Eu comecei a dar aula de fotografia e fiquei uns bons anos em oficinas, né, de fotografia, cinema e vídeo. E aí depois, em 2012, 13 lá, enfim, na ENIA, eu comecei a dar aula para criança. E aí você vai descobrindo que é um lugar, né, de educação. Só que assim, eu nunca não tive até hoje essa formação pedagógica, né? E aí o ano 2018, dentro da escola Waldorf, que eu senti realmente uma necessidade, assim, em alguns momentos, lidando com criança, uma base, um conhecimento mesmo, né? Que aí eu falei, eu acho que é o curso pedagogia, né? Só que não é qualquer pedagogia, eu fui atrás da Waldorf, né? Que é o que eu estava já entrando em contato com a antroposofia. E até agora eu não entrei na pedagogia Waldorf, porque o curso, inicialmente, ele dá a base antroposófica, né, primeiro, que é maravilhoso, e a pedagogia mesmo em si, eu ainda não entrei. Então, é um caminho longo aí, tá em aberto para a gente construir essa história da educação. Mas eu fui entrando tortuosamente, é isso que eu falei, né? Fui nos outros caminhos, agora estou fazendo curso. Pois é. Então, eu queria comentar, hein? só aproveitar esse gancho também, comentar que aqui a gente tem duas professoras ou mais, duas professoras Waldorf e minhas amigas presenciando o encontro aqui. A Fernanda está em Minas, ela é professora e mãe Waldorf, e a Tati é uma artista e professora em São Paulo, mãe também. Que bom. Maravilhosas, lindas. Agradeço aí. Então, eu também quero dizer que eu sou formado em pedagogia curativa, lá pela Três Fontes de Campinas também, né? Então, né? E é uma formação que eu fiz, na verdade, para criar o meu conhecimento antropológico há bastante tempo. Mas foi uma coisa fantástica fazer. Estou dando cursos de astrologia via Zoom, né? Então, quem tiver interesse. Então, artista, fotógrafo, professor, permacultor, penetrando no Waldorf, no mundo biodinâmico. Então, e a gente vê o que também, falando com essas professoras, e o que a gente vê de escola Waldorf, né? É uma coisa realmente incrível,
da gente ver que método que esse grande mestre deixou para nós, né? Com todos os colaboradores que teve e tem, mas impressionante. Eu vejo nesse êxodo da capital, hoje em dia, muitas pessoas buscando uma vida mais no campo, e a grande preocupação é que haja uma escola Waldorf. Então, todo mundo se transformando em mantenedor de escola Waldorf, assim como a minha filha o é, né? Então, estamos caminhando com essa linha e muitas outras, não só a Waldorf, né? Até também queria anotar aqui para os consteladores aqui de plantão, como a permacultura também trabalha com a não exclusão, né? Nada de ficar arrancando erva daninha, mas sim harmonizando, né, os relacionamentos. Então, por um lado, nós temos CNV entre as plantas, e, por outro lado, nós temos a não exclusão entre as plantas também. Tudo isso faz parte da permacultura, esse estudo, né, de como juntar as plantas que se autoprotegem umas às outras para evitar a necessidade de insumos químicos, né, e tóxicos, né? Então, tudo vem realmente das relações humanas, como o mestre Steiner dizia, né, que o encontro humano é a mola mestra do destino, né? Então, que isso tem a ver nessa trajetória que a gente está vendo do Celso aí, todos esses encontros, né? E aqui nesse grupo também, que a gente veio conhecer tantas pessoas que já estão envolvidas com esse tema faz tempo, nem sempre chamando de permacultura, mas fazendo permacultura, e às vezes, né, aí vão descobrir na própria permacultura um apoio maior, e isso abre caminhos, né? Eu tenho visto essas pessoas que agora, que estão aqui presentes também, que estão tomando os primeiros passos nessa área, como já estão interessados em seguir mais adiante, levar mais adiante essa sua participação nesse novo mundo. Então, eu fico muito grato por ver isso, ainda ter oportunidade na minha vida de estar vendo isso, porque eu já não tenho mais dúvida nenhuma de que não existe ameaça presente nesse planeta que vá permitir que esse caminho de luz, esses caminhos de luz se transformem realmente na trilha do novo tempo, que já existe, você já pode viver nesse novo tempo, basta querer. Então, por isso aí a gente abre aqui para, se houver mais alguma pergunta, abrir o microfone e fazer, senão a gente já vai estar na hora de encerrar. Pediu para ele colocar o site dele para a gente encontrar depois. Então, põe aí, por favor, e depois você coloca no grupo também, e como eu te falei, se possível, botar alguns trabalhos seus, ou o site, tudo isso lá, no grupo da Cultura Orgânica. Nem todos têm acesso, mas quem quiser ter acesso, é só deixar aí, que a gente coloca no grupo também. Vou falar via o Celso, pegar um contato, a gente vai fazer. A Carla entrou hoje no grupo, né, Carla? Não sei se você já viu. Então, vai receber essas coisas também, pode postar suas coisas lá. Então, acho que é isso, gente. Agradecer muito as nossas conexões, né? Aos nossos seres cósmicos que nos protegem, nos abrem os caminhos e os olhos, e o peito, o coração e a alma, para que nesse trabalho que trazem essa honra para todos nós que estamos aqui. E eu fico cada vez mais realmente encantado Rose, você está sempre sendo bem-vinda, e todos, né, todos e todas que passaram por aqui, que estão aqui, e é uma honra muito grande mesmo a gente ver,
e eu fico encantado e fico emocionado, porque eu não estou olhando de longe essas coisas, estou olhando de perto. Então, agradeço muito, sou muito feliz por isso, realiza a minha vida, e assim a gente vai seguindo com esse caminho aí. Daqui 15 dias tem mais. Quem quiser um pouco de astrologia, da segunda-feira que vem é dia de astrologia, é uma segunda-feira para astrologia, outra segunda-feira para cultura orgânica, sempre 7 horas, sempre nesse link de hoje. Então, não precisa pedir, não precisa nada, porque agora a gente tem definitivamente um link da nossa produção mesmo, capitaneada pela querida Mafê Vieira, que está aí atrás do Zodíaco, e é com isso que nós vamos incluir, terminando hoje, e aguardamos na próxima segunda, né? Então, fazer a revolução amorosa. É isso aí. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente astrologia ou orgânico. Então, um grande... E vamos em Acho que o frente. Celso queria falar alguma coisa, Sérgio. Peraí. Quero Celso, agradecer. tem que te dar a palavra final. Agradecer você, a Ana, e a fala da Nona também, enfim, e meus amigos que eu convidei que estão aqui presentes, a Tati, a Fernanda, a Data, que está aqui, bacana, e são todos Rafael. Com meus ex-orientandos de um projeto da Prefeitura de São Paulo há 2 anos atrás, e a gente fez uma amizade, agradeço muito a amizade deles. E daqui, o Rafael Florense... Olha o Vicentinho lá querendo te ver. Vicente, saudade de você. Eu tô para fazer uma visita aí, logo em breve. E aí o Rafael que estava aqui, o Rafael que falou que vai aqui, te visitar. O Rafael que estava aqui, ele faz simplesmente, Sérgio, os 2 cursos de antroposofia, o curativa e o pedagogia. Cara, muito amigo, assim, ele está morando lá no sítio que eu estava o ano passado, e muito parceiro, gratidão com ele, mas ele teve que sair um pouco antes aqui. Enfim, e a Mafê que está aí, né, na base, linda, parceira. Mostra a cara aí, Mafê, vem dar um tchau aqui. Obrigado pela participação aí, tudo de bom. Olha ela aí. Beijos. Amanda, vou com certeza no sítio aí visitá-los todos. Então falou, gente. Obrigadão, Celso. Obrigada, Sérgio. Tchau, Obrigada, Celso. Celso. Obrigada. Parabéns pela trajetória. Obrigada. E apareçam mais, viu? Os amigos do Celso são bem-vindos aqui, tá bom? Tragam as suas contribuições, deem Valeu, sugestões. gente. Boa noite. Valeu, Celso. Valeu. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Silmara. Beleza. Sempre presente. Os 3, essa inspeção foi muito